Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia. Momento devocional. O nosso momento de reflexão bíblica começando agora. Boas-vindas a todos vocês que têm acompanhado esse trabalho, alguns desde o começo, há mais de 6 anos, compartilhando reflexões da Palavra de Deus, abordando temas de importância para a vida cristã, para o esclarecimento da Igreja do Senhor acerca da doutrina genuinamente bíblica. Por isso o nome desse trabalho é Ministério Apologético, e esse nosso encontro às vezes se chama Momento Devocional, como hoje, às vezes também através da Bíblia ou Bíblia aberta, quando são temas em continuação. Hoje eu quero trazer a reflexão na Palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, dos versos 1 ao 6, rejeitado em sua terra. Esse texto narra a manifestação de Jesus já como Messias na plenitude do seu ministério, na cidade onde fora criado, em Nazaré. Vamos ler? Mas antes da leitura, me permita fazer um pedido. Eu quero convidar você que está acompanhando pelo YouTube, vai aí nesse símbolo do Ministério Apologético, esse escudo, clica aí e se inscreva no canal. Também quero pedir a você para deixar o seu like, para ativar o sininho e ser notificado quando eu postar novos vídeos aqui. E também para você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, compartilhe com seus contatos. Se você tem uma pergunta ou quer solicitar a abordagem de um tema específico, aí na descrição do canal no YouTube e também no meu perfil do Facebook tem o meu contato de WhatsApp e de e-mail. Muito bem, bem-vindos a todas e a todas. Vamos à Palavra de Deus agora? Marcos capítulo 6, versículos 1 ao 6. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: "De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs?" E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: "Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar." Muito bem. Vamos então à nossa reflexão. Como você que lê a Bíblia e principalmente você que estuda a Bíblia já sabe, Jesus, depois que José, juntamente com Maria, seus pais terrenos, o trouxeram do Egito, para onde se refugiaram por causa da perseguição do rei Herodes, eles foram viver em Nazaré, lá na Galileia, uma parte bem distante de Jerusalém, talvez uns 160, 180 quilômetros ao sul de Jerusalém, ao norte de Jerusalém. E agora Jesus já está em pleno ministério, ele já foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ele já foi às bodas de Caná com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. A essas alturas não se menciona mais o seu pai adotivo terreno, José, o carpinteiro, talvez, e eu estou dizendo apenas talvez, porque já tivesse morrido. Por isso ele não é mencionado.
Mas Jesus já operou o milagre de Caná da Galileia, transformando água em vinho, iniciando ali o seu ministério, os seus milagres, e ele percorria aldeias e cidades e vilas, pregando e ensinando e curando, operando maravilhas. Agora ele chega a a Nazaré, a cidade onde fora criado. O texto diz que partindo dali, ou seja, ele havia acabado de operar alguns sinais, alguns milagres. Ele foi para Gadara, ou para Gerasa, a província dos Gadarenos, onde ele libertou aquele endemoniado, que ninguém podia prender ou deter. Tinha uma força descomunal, porque nele estava uma legião de demônios. Em caminho, Jesus recebe um pedido de Jairo, porque a sua filha estava muito doente, muito enferma. Enquanto Jesus caminha para a casa de Jairo, aí vem ao seu encontro uma mulher que tinha um fluxo de sangue, a qual dizia consigo mesma, na sua fé: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Enquanto decorre essa caminhada e Jesus para atender aquela mulher, chega o recado que a filha adolescente de Jairo havia morrido. E Jesus vai até a casa de Jairo, opera ali um grande milagre, ressuscitando aquela menina de 12 anos, trazendo-a novamente à vida e entregando-a a seus pais, que lhe deram de comer. Muito apropriado, né? Já voltou à vida e foi alimentada. Muito bem, e o texto prossegue que, partindo dali, de onde Jesus fez esses milagres, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo, ele foi para a sua terra, para Nazaré, a sua terra, o lugar onde ele fora criado, lá na Galileia. Por isso ele é também chamado de o Galileu. Bem, o texto bíblico diz que chegando o sábado, não é que ele chegou lá no sábado, ele chegou antes. Ele fez algumas curas de alguns enfermos, não fez muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. E o texto diz no verso 2 que chegando o sábado, o dia especial de ajuntamento dos judeus na sinagoga. Se fosse em Jerusalém, seria no templo, mas nas cidades principais de Israel, haviam sinagogas, onde era lida a Torá, onde eram feitos os discursos de instrução da lei, da Torá, e também algumas cerimônias judaicas. Foi num ambiente assim, uma sinagoga, que Jesus compareceu naquele sábado. E diz aqui que muitos, ouvindo-o, se maravilhavam. Para ver a maravilha que é Jesus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus em Jesus, que é Deus, é preciso ouvi-lo. Quem o ouve, quem entende a sua mensagem, a sua palavra, vai se maravilhar de fato. E o texto diz que muitos se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Porque Jesus não só pregava e ensinava, mas também operava maravilhas. O que é uma maravilha? É diferente de um milagre. A diferença de um milagre para uma maravilha é que se eu tenho um olho cego e eu volto a enxergar, isso é um milagre. Mas se eu tenho buraco e não tenho olho e nasce um olho enxergando, é uma maravilha. Maravilha, na etimologia, na origem da palavra, significa algo que o olho vê e a mente não pode compreender. Jesus fazia isso e continua fazendo no nosso meio e através de nós ainda hoje.
mas é para a gente se maravilhar ouvindo-o, aprendendo dele, e não apenas pelos milagres. E o texto diz aqui ainda no verso 2, aliás, no verso 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Na versão atualizada diz, todas as suas irmãs, uma ênfase que significa que eram até mais do que duas. E diz mais, e escandalizavam-se nele. Escandalizar aqui significa, o desprezavam por isso, dizendo, não, esse aí a gente sabe quem é. É o filho daquela senhora lá, da Maria, esposa daquele carpinteiro, o José. Até os irmãos dele eu conheço. Olha aí, os 4 irmãos dele. Olha, eu conheço o Tiago, que não vamos confundir com os apóstolos. Tiago, José, Judas e Simeão, ou Simão. E também as suas irmãs. Então, não tem nada de muito interessante aí, não. É o filho do carpinteiro. Escandalizavam, o que quer dizer? O desprezavam por isso. Eu quero parar aqui para chamar você para uma reflexão. Sabe o material que Deus usa na terra para tudo que Ele tem feito? Tudo que Deus faz, Ele faz através da sua palavra e do seu Espírito Santo. Mas Ele o faz através de pessoas. Que pessoas? Não são pessoas importadas do céu, com uma característica sobrenatural, com uma configuração maravilhosa. São pessoas humanas, pessoas normais, como dizia um certo dizer aí, gente como a gente. Pessoas que, quem sabe, já foram instrumentos do diabo, já trabalharam e agiram contra os interesses de Deus, mas que Ele, na sua misericórdia, chamou, salvou, transformou, preparou e está usando. Então, no caso de Jesus, Ele despojou-se da sua glória, do seu poder celestial e assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O poder que Jesus exerceu ao pregar, ao ensinar e ao operar maravilhas, foi poder que ele recebeu como homem, como servo obediente do Pai na busca, na oração, no jejum. Como eu costumo dizer, ele não trouxe o cartão corporativo do céu para gastar aqui, para usar aqui e sobressair aos demais humanos. Ele se tornou humano, não pecou como os demais humanos, o único que nunca pecou. E o poder que ele alcançou na obediência, na busca, na comunhão com o Pai, como um humano também pode alcançar. E o fato é que Jesus operava mesmo maravilhas, mas nem as maravilhas e nem o seu ensino convenceram os corações incrédulos. Sabe por quê? É como um ditado que eu gosto de usar. É como vender para quem não quer comprar, ou comprar de quem não quer vender. Quando a pessoa não quer comprar, você baixa o preço, oferece e adula, e insiste e acaba não comprando. E às vezes ainda pondo defeito no seu produto, desprezando os seus esforços. Ou então comprar de quem não quer vender. A pessoa dobra o preço, você dobra a proposta, para depois ela dizer, não, eu não quero vender mesmo. E pronto. Então, o Evangelho, a mensagem da salvação, as coisas de Deus são oferecidas por Deus na sua palavra através do seu povo na terra, a igreja. Mas alguns aceitarão e outros não. É uma atitude, é uma resposta espiritual, de fé. Jesus nunca perguntou depois de ensinar alguma coisa, você concorda? Ele diz, crês tu isto? É uma questão de fé, de crer, não é de concordar intelectualmente. Então, Jesus foi rejeitado em Nazaré por isso. O Evangelho
de Mateus e também o de Lucas, Mateus 13 e Lucas 4, relata o mesmo episódio, só que de uma forma ampliada. Ou seja, relata que Jesus foi à sinagoga no sábado, como de costume, porque era costume mesmo de Jesus ir no sábado ou ao templo em Jerusalém ou à sinagoga em Nazaré ou onde estivesse, porque era costume de todo judeu. E lembre-se que Jesus nasceu judeu, nasceu debaixo da lei e cumpriu toda a lei. Aliás, o único que cumpriu toda a lei integralmente. E Jesus, quando estava na sinagoga, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Foi-lhe dada a oportunidade para fazer o discurso daquela manhã de sábado na sinagoga. E ele então tomou o livro do profeta Isaías, fez aquela leitura que falava da sua pessoa, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, etc. e tal. Então ele diz às pessoas: hoje se cumpriu aos vossos olhos esta palavra. Em outro dizer, ele queria falar o seguinte: eu sou o cumprimento desta profecia. Então, que grande oportunidade Nazaré teve. Uma pequena cidade num lugar remoto de Israel, que foi o cenário, foi o berço, né, de crescimento de Jesus. Ele vai àquele lugar, ele discursa, se manifesta ao povo, inclusive à liderança religiosa daquela cidade, como o cumprimento, o Messias cumprindo a promessa messiânica no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías. Mas o povo escandalizava-se dele. Por quê? Porque ele era filho do carpinteiro, filho da Dona Maria, irmão do Tiago, do Zé, do Judas, do Simão e das outras meninas lá, suas irmãs. Pessoa comum aos olhos do povo. Olha, Deus usa, são pessoas comuns, são pessoas humanas, normais, como eu já disse. Deus não está usando anjos para pregar o evangelho. Os anjos têm um ministério oculto, para não dizer secreto, mas discreto, servindo àqueles que hão de herdar a salvação. Mas a tarefa da igreja é para a igreja, e a igreja é composta de pessoas absurdamente normais, como eu e você, com as nossas limitações, com as nossas qualidades e desqualidades, com as nossas aptidões e limitações, como já disse, e às vezes com um histórico nada louvável na nossa vida pregressa, mas que agora nós fomos transformados, lavados, regenerados e somos usados por Deus. Mas quem nos conheceu no passado pode nos desprezar pelo nosso passado. Usando aqui agora aquele jargão: teu passado te condena. Não, o meu passado, o seu passado, pode ser para a glória de Deus, de onde Deus te tirou, me tirou, e onde Ele nos colocou agora, na sua presença, para ser usado em suas mãos. Então, se você de alguma maneira também se sente rejeitado, como servo, como serva de Deus, no seu seio familiar, na sua vizinhança, na sua comunidade, na sua família, no local de trabalho, nos seus relacionamentos, por ser uma pessoa comum, mas que se deixa ser usado por Deus, não se acanhe, não se intimide por isso. É esse material que Deus usa. O apóstolo Paulo escreveu que Deus tem os seus tesouros em vasos de barro. Um vaso de barro, só o vaso, não vale quase nada, mas se tem um tesouro dentro dele, ele vale muito. E esse tesouro é a glória, é o conhecimento da palavra, é a unção, é aquilo que Deus pôs em nós, que nos faz valiosos aos seus olhos, para que a glória e a excelência seja de Deus e não nossa. Não é o vaso que vale muito, é o que ele contém, o que está dentro dele. E naquele vaso, chamado Jesus Cristo,
naquele simples homem de aspecto bem comum, bem normal, bem mediano para os padrões daquela época, estavam ocultos todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria e da glória e do poder de Deus. Mas algumas pessoas se maravilhavam, mas outras se escandalizaram nele. E Jesus foi rejeitado em sua própria terra. Ele diz, olha, profeta sempre é honrado, a não ser na sua própria cidade, no seu próprio povo, na sua própria terra. Mas esse é o lugar, é onde você vai começar o seu testemunho, o seu ministério, se já não começou, é na sua família, na sua casa. O desafio é grande, porque eles te conheceram, quem sabe, vivendo uma outra vida, buscando outros valores, e agora podem até jogar isso em faces, mas você era isso e tal, mas você vai mostrar a nova criatura que você é. E Deus vai confirmar a sua palavra, o seu chamado, a autoridade dele na sua vida, no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero convidá-lo agora a orarmos a Deus juntos e ficar atento aí para a nossa próxima reflexão bíblica. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, esse Jesus que foi rejeitado em Nazaré, por causa da sua genealogia, da sua simplicidade, por ser uma pessoa tão comum, tão simples, tão humana. Em nome dele eu oro agora para que o Senhor abençoe e que essa palavra possa alcançar o íntimo mais profundo de cada coração que me ouve agora. E essa pessoa venha a ser tocada pelo Senhor, despertada pelo Senhor, para compreender que o Senhor também a chama, que o Senhor agora a convida para servir, para anunciar a tua salvação, a tua palavra, para dar testemunho do Senhor na terra, não importando as rejeições, não importando os desprezos e até mesmo as afrontas. Porque o Senhor é aquele que prevalece em nossas vidas e que precisa ser visto e reconhecido, que nós possamos diminuir e o Senhor crescer em nós. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos o coração e nos prepara para o grande encontro com o Senhor. Abençoa agora esse homem, essa mulher que acompanha essa reflexão de qualquer parte, de qualquer lugar, em qualquer hora do seu dia, seja lá o que for que ela está fazendo agora, o Senhor possa estar com ela abençoando sua família, seu lar, sua saúde, seu trabalho, sua empresa, suas finanças, sua vida espiritual. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, quero renovar o meu pedido. Se inscreva no canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, você pode ir aí em compartilhar e postar na sua linha do tempo ou mandar especificamente para algum ou alguns dos seus contatos. E elas serão abençoadas por essa reflexão da Palavra de Deus, inerrante, infalível e imutável, a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, a paz do Senhor a todos.